Pois, pela graça de Deus, vocês são salvos por meio da fé. Isto não vem de vocês, mas é um presente dado por Deus. A salvação não é o resultado dos esforços de vocês. Portanto, ninguém pode se orgulhar de tê-la, pois foi Deus quem nos fez o que somos agora. Em nossa união com Cristo Jesus, Ele nos criou para que fizéssemos as boas obras que Ele já havia preparado para nós. Com as palavras de Deus, através dessa carta aos Efésios, capítulo 2, versículos 8 a 10, saudamos a vocês nessa graça maravilhosa, quando estamos no culto do quarto domingo de Pentecostes, celebrando o nome de Deus e guiados pelo Espírito Santo, somos fortalecidos na fé, através da palavra, para que possamos viver em caminhos seguros, especialmente naquele que é o caminho e a verdade e a vida. Que Deus abençoe a nós neste culto online, quando temos o privilégio de juntos, em nossos lares, estarmos adorando e servindo ao nosso Deus. Que Deus nos abençoe. Vamos louvar ao nome de Deus. Os que amam Deus serão iguais ao brilho do sol ao amanhecer. Os que amam Deus serão iguais ao brilho do sol ao amanhecer. Trevas fazem desaparecer a formosa luz do amanhecer, mas outro dia nascerá e o sol de novo brilhará. Os que amam Deus serão iguais ao brilho do sol ao amanhecer. Os que amam Deus serão iguais ao brilho do sol ao amanhecer. Homem contra homem lutará, dor e pranto não acabará, mas Deus Pai nos manda o Salvador, o seu Filho, nosso Redentor. Os que amam Deus serão iguais ao brilho do sol ao amanhecer. Os que amam Deus serão iguais ao brilho do sol ao amanhecer. Continuam guerras e terror, injustiças em lugar do amor, mas Jesus a nossa espera está, e em seus braços nos receberá. Os que amam Deus serão iguais ao brilho do sol ao amanhecer. Os que amam Deus serão iguais ao brilho do sol ao amanhecer. Queremos invocar ao nosso Deus, o nosso Criador, Salvador e Santificador, e apresentar a Ele a nossa confissão de pecados e a súplica pelo seu perdão. Oremos. Senhor Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, o teu povo está reunido nos seus lares e também nos templos e muitos outros lugares, adorando ao teu santo nome, ouvindo a tua palavra e seguindo os passos de Jesus. Ó Senhor Deus querido, muito obrigado por essa semana e por todas as experiências que passamos na vida, sejam aquelas que nos trazem mais felicidade, aquelas que nos trazem mais tristeza, mas que fortalecem nossa fé, as raízes de nossa fé, para ficarmos firmes na graça de Cristo, no teu amor e na comunhão de teu Santo Espírito. Arrependidos, te confessamos nossos pecados, pedindo o teu perdão
que nos dá a paz verdadeira no nosso coração. Ó Deus querido, dá-nos a alegria de viver o perdão, de viver a paz, de viver a harmonia contigo, com o nosso semelhante e com a tua criação. Certos de que tu nos ouves, ó Deus querido, apresentamos nossa oração em nome e através de Jesus. Amém. Irmão, irmã, com as palavras dessa oração, que também é a sua, e as palavras do seu coração também, é esta a confissão de que vocês estão arrependidos, que vocês confiam em Cristo como seu Senhor e Salvador, que pedem perdão, confiam no perdão, se deliciam com o perdão e querem compartilhar esse perdão para vivermos a paz de Cristo e em união, e para tanto, quer buscar a ajuda de Deus, Espírito Santo, se assim é, que possamos dizer, sim, com a tua ajuda, ó Senhor. Irmão, irmã, por causa da sua afirmação de fé, mas especialmente por causa da graça de Deus, a promessa de Deus cumprida em Cristo, anuncio-lhes, vocês estão perdoados e declaro em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Nós, restaurados por Deus, através do perdão, iniciamos um novo culto com uma nova disposição de amar, seguir e servir a Jesus, seguindo os seus passos, para viver o cristianismo com alegria. Nós, então, nesse momento de entrada, de começo de novo culto, olhamos para o Salmo 119, versículos 153 ao 160. Ó Deus, olha para o meu sofrimento e socorre-me, pois não tenho desprezado a tua lei. Defende a minha causa e livra-me dos meus inimigos. Conserva-me vivo como prometeste. Os maus não serão salvos dos seus sofrimentos, porque eles não se importam com as tuas leis. Como é grande a tua compaixão, ó Senhor! Conserva-me vivo de acordo com a tua justa vontade. Tenho muitos inimigos e perseguidores, porém não deixo de obedecer aos teus mandamentos. Quando olho para aqueles traidores, sinto nojo, porque eles não obedecem à tua lei. Vê como amo os teus ensinamentos, ó Senhor. Conserva-me vivo por causa do teu amor. Todas as tuas palavras são verdadeiras. Os teus ensinamentos são justos e duram para sempre. Amém, amém e amém. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era, é e sempre será. Amém. Vamos conversar com Deus em oração. Senhor nosso Deus, muito obrigado pelo teu perdão, que faz uma grande diferença em nossa vida e nos renova a cada manhã por causa da tua misericórdia. Ó Deus querido, é assim que podemos viver nessa semana, podemos viver a nova semana em todos os dias da nossa vida. Ó Deus querido, obrigado por participar de nossa história e fazer a diferença com a ação de teu Santo Espírito para nos conservar na fé e podermos viver esta fé em palavras e ações. Abençoa o nosso culto para que nossa fé mais e melhor possa frutificar e assim possamos te agradar e a muitos ajudar. Oramos em nome e através de Jesus, que é um só Deus contigo, ó Pai, e contigo, ó Santo Espírito. Amém. Ouviremos as leituras da Palavra de Deus em Romanos capítulo 7, versículos 1 a 13, e Mateus capítulo 10, versículos 34 ao 42. Deus nos abençoe. Amém. A epístola para este culto é um texto da carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 7, dos versículos 1 a 13. Meus irmãos, vocês todos podem compreender muito bem o que vou dizer. Vocês conhecem as leis e sabem que elas só têm poder sobre uma pessoa enquanto essa pessoa está viva. Por exemplo, a mulher casada está ligada pela lei ao marido enquanto ele estiver vivo.
Mas se ele morrer, ela estará livre da lei que liga ao marido. De modo que, se ela estiver com outro homem, enquanto o marido estiver vivo, ela será chamada de adúltera. Mas se o marido morrer, ela estará legalmente livre e não cometerá adultério se casar com outro homem. O mesmo acontece com vocês, meus irmãos. Do ponto de vista da lei, vocês também já morreram, pois são parte do corpo de Cristo e agora pertencem a Ele, que foi ressuscitado para que nós possamos viver uma vida útil no serviço de Deus. Pois quando vivíamos de acordo com a nossa natureza humana, os maus desejos despertados pela lei agiam em todo o nosso ser e nos levavam para a morte. Porém agora estamos livres da lei, porque já morremos para aquilo que nos mantinha prisioneiros. Por isso somos livres para servir a Deus, não da maneira antiga, obedecendo à lei escrita, mas da maneira nova, obedecendo ao Espírito de Deus. O que vamos dizer então? Que a própria lei é pecado? É claro que não. Mas foi a lei que me fez saber o que é pecado. Pois eu não saberia o que é cobiça se a lei não tivesse dito, não cobice. Porém o pecado, se aproveitando dessa lei para despertar em mim todo tipo de cobiça. Porque se eu não existisse a lei, o pecado é uma coisa morta. Pois houve um tempo em que eu não conhecia a lei e estava vivo. Mas quando fiquei conhecendo o mandamento, o pecado começou a viver, e eu morri. E o próprio mandamento, que me devia trazer a vida, me trouxe a morte. Porque o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, me enganou, e por meio do mandamento me matou. Assim a lei vem de Deus, e o mandamento também vem de Deus. Diz o que é certo e é bom. Então será o que é bom me levou à morte? É claro que não. Foi o pecado que fez isso. Pois o pecado, usando o que é bom, me trouxe a morte, para que ficasse bem claro aquilo que o pecado realmente é. E assim, por meio do mandamento, o pecado se mostrou mais terrível ainda. Assim termina a epístola. Aleluia, aleluia, aleluia. Vim trazer paz ao mundo. Não vim trazer a paz, mas a espada. Eu vim para pôr os filhos contra os pais, as filhas contra as mães e as noras contra as sogras. E assim, os piores inimigos de uma pessoa serão seus próprios parentes. Quem ama o seu pai ou a sua mãe mais do que ama a mim, não merece ser meu seguidor. Quem ama o seu filho ou a sua filha mais do que ama a mim, não merece ser meu seguidor. Não serve para ser meu seguidor quem não estiver pronto para morrer, como eu vou morrer, e me acompanhar. Quem procura os seus próprios interesses nunca terá a vida verdadeira. Mas quem esquece a si mesmo, porque é meu seguidor, terá a vida verdadeira. Quem recebe você? Tu és fiel, Senhor, meu Pai celeste, pleno poder aos teus filhos darás. Nunca mudaste, tu nunca faltaste, tal como eras, tu sempre serás. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê me sustenta
guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Flores e frutos, montanhas e mares, sol, lua, estrelas no céu a brilhar. Tudo criaste na terra e nos ares. Todo o universo vem, pois te louvar. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Pleno perdão, tu dás paz, segurança. Cada momento me guias, Senhor. E no porvir, oh, que doce esperança, desfrutarei do teu rico favor. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Estimados irmãos, neste momento de reflexão na Palavra de Deus, contamos com a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, com o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo. O texto de base para a nossa reflexão, meditação e a proclamação da Palavra de Deus encontramos em Romanos capítulo 7, versículos 1 a 13, e do texto já lido, nós destacamos os versículos 4 e 6. O mesmo acontece com vocês, meus irmãos. Do ponto de vista da lei, vocês também já morreram, pois são parte do corpo de Cristo. E agora pertencem a Ele, que foi ressuscitado, para que nós possamos viver uma vida útil no serviço de Deus. Porém, agora já estamos livres da lei, porque já morremos para aquilo que nos mantinha prisioneiros. Por isso somos livres para servir a Deus, não da maneira antiga, obedecendo à lei escrita, mas da maneira nova, obedecendo ao Espírito de Deus. Que Deus nos assista neste momento de reflexão e crescimento espiritual. Amém. Irmão e irmã, queremos refletir nessa mensagem com o tema Vida graciosa e plena com Deus. Estimados irmãos, nós, em relação ao passado, temos más e boas lembranças. Quando olhamos um álbum de fotos, um álbum mais antigo, há fotos, há imagens que nos dão assim, uma grande alegria. E de repente há imagens que podem nos dar uma tristeza. Você e eu temos más e boas lembranças. O importante é que nós aprendamos a ressignificar as más lembranças através da graça, através do amor, da lei do amor de Deus, ressignificando, compreendendo as pessoas que falharam conosco, compreendendo a nós mesmos que falhamos com os outros, e assim juntos estarmos aos pés da cruz para viver a graça de Deus. E assim, através dessa graça, viver uma vida plena com Deus. É muito importante que quando nós ouvimos a palavra de Deus e lemos
ela sempre faz aquela nuance entre a lei e o evangelho. A mensagem que acusa e a mensagem que consola. A mensagem que acusa, a lei, ela mostra como raio-x qual é o problema. E está lá o problema. Ele precisa ser resolvido. Mas o ser humano, em relação ao pecado, ele não tem em si própria dinâmica para vencer e superar o pecado. Ele somente pode encontrar o remédio para o seu pecado e as suas dores e seus sofrimentos da alma em Jesus, na palavra, na ceia, na presença de nosso Deus. Deste modo, nós temos de Deus o Espírito Santo para viver a nova vida na graça. Mas por causa do pecado, nós sempre estamos em luta, sempre estamos nos defrontando com situações que entristecem a Deus, entristecem a nós e entristecem ao nosso próximo e prejudicam a criação de Deus. Mas é importante estarmos conscientes de que esta é uma realidade, que o pecado tem força em nós. E muitas vezes então nos leva a pecar em pensamentos, sentimentos, palavras, ações, reações, negligência, enfim, nos confronta. Mas ficamos amarrados se olharmos apenas pelo prisma da lei. Ela realmente evidencia, ela mostra que nós acertamos o caminho, que erramos o alvo. E aí, aonde eu paro? Para onde eu vou? Você e eu paramos para refletir e vamos para os braços de Jesus, através do Evangelho que nos mostra um Deus de amor, um Deus que em Cristo pagou a nossa conta. E Ele quer também que nós paguemos a conta do outro, dando ao outro perdão, que o outro também nos dê o perdão. E assim, arrependidos, confiantes na graça de Deus, nós pedimos e nós recebemos o perdão e vivemos a graça e a plenitude da presença de Deus, do amor de Deus em nossa vida. E este é um desafio para mim e para você, viver na graça, viver em plenitude. E aí precisamos fazer escolhas, viver na graça, na alegria da graça ou no sofrimento do pecado. São escolhas. Há pessoas que resolvem escolher viver no sofrimento do pecado. Lembram a história do pecador, a parábola do pecador incompassivo? Ele que foi perdoado de uma dívida impagável, como vemos em Mateus 18, e aí ele foi perdoado pelo seu patrão. Mas ele vai e cobra dos seus colegas e os coloca na prisão. Mas ele tinha uma dívida impagável. Foi perdoado plenamente, mas não desfrutou deste perdão. E foi cobrado aos seus irmãos, seus colegas, aquilo que ele não recebeu, ele não confiou, ele não desfrutou, ele não deliciou. E aí, então, Jesus mostra que aqueles que não perdoam de coração vão ficar, então, sofrendo até mesmo na eternidade. Se não houver arrependimento, se não houver confissão, se não houver perdão, se não houver vida nova na graça de Deus, como o apóstolo Paulo já em Romanos 6 começa trabalhando a nova vida que temos em Cristo Jesus como Senhor e Salvador, sob a direção e com o auxílio do Espírito Santo em nossa vida. Irmão, irmã, aí, ao pensar em viver a graça de Deus dia a dia, nos perguntamos, qual é o lugar mais difícil de viver a graça, de viver o amor de Deus? Qual é o lugar mais difícil? Neste tempo de pandemia e de isolamento social, aonde mais está acontecendo situações de violência? Onde? Infelizmente, nos lares. No lar, na casa, no ambiente de lar, é o lugar mais desafiador para se viver a graça. Se a gente não tem, não se delicia, não vive essa graça, a gente pode se tornar uma desgraça em situações de violência verbal e física, de ameaças, de inseguranças. A pessoa que é violenta, que ela é crítica, que ela é de difícil convivência, é uma pessoa como aquele credor incompassivo que ainda não aceitou o perdão, não está em paz, não tendo paz, não é pacífico, não vive a paz,
não promove a paz. E aí o seu ambiente fica difícil de se conviver. O convite é para que as pessoas que são de difícil convivência e de difícil relacionamento, que possam olhar para Cristo. Ele que pagou nossa conta, deliciar-se com o perdão de Deus. E assim, ao invés de julgar, compreender. Ao invés de ser violento, poder então viver a paz que Deus nos dá. Muitas pessoas também então estão vivendo, buscando também se consolar e se amparar em vícios. Também precisa botar algo dentro de si para que esqueça os seus problemas e assim ter uma aparente paz, mas que lhes trazem mais perturbações. E o convite de Cristo é: venha a mim, eu estou com você. Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Como vemos em Mateus 11, 28. O desafio é para que nós possamos então confiar nessa graça, viver nessa graça, viver a plenitude da presença de Deus, a abundância de Cristo em nosso coração, que se reflete em nosso lar, que se reflete em qualquer lugar de convivência e de relacionamento. É maravilhoso, você e eu temos uma vida norteada pela lei, a lei do amor, a lei da graça, que nos dá a plenitude e a abundância de vida para o tempo e para a eternidade. Em Cristo, fica o convite, vamos viver a graça de Deus e a plenitude da sua presença no dia a dia, em todas as experiências. Deus nos abençoe. Amém. Irmãos, que a paz de Cristo, a qual ultrapassa todo entendimento humano, guarde nossos corações e mentes em Cristo Jesus para o tempo e para a eternidade. Como resposta de fé ao que tudo Deus nos deu em sua palavra, como igreja queremos confessar o que cremos através do credo apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu ao inferno. No terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Vamos louvar ao nosso Deus.
Também como ofertório, queremos apresentar a nossa oração a Deus, a oração da igreja, e apresentar a Ele nossas orações de súplicas e de ação de graças, certo de que nos ouve, atende, segundo o seu propósito, a sua vontade, no seu tempo, para o bem-estar terreno e eterno de todos os que creem. Vamos conversar com Deus em oração. Senhor, nosso Deus, como é bom e agradável viver unidos os irmãos, também nos seus lares, mesmo também de forma virtual, como nesse tempo, em muitos casos e lugares, a tua igreja está partilhando, está experimentando. Ó Deus querido, nós damos-te graças por tua presença em nossa vida, a presença que faz a diferença, essencialmente com a tua misericórdia que se renova a cada manhã. E assim nossa vida ela é ressignificada, ela é fortalecida, ela é renovada. Ó Deus querido, obrigado por tua palavra. Hoje, então, também chegando aos lares e corações, através das redes sociais. E assim vemos como é dinâmica a tua palavra e como é dinâmica a tua igreja nas oportunidades de anunciá-la, de vivê-la, de praticá-la. Ó Deus querido, nos ajude com o teu Santo Espírito, para que possamos viver essa vida com graça e em plenitude em Ti. E, para tanto, ó Deus, nos abençoe com a Tua palavra, nos dê fome e sede dela, para que nós possamos nos alimentar dela e viver essa graça em palavras, ações, reações e também, Senhor Deus, nas pró-ações, a fim de podermos Te agradar e viver a vida plena com Jesus na companhia dos nossos queridos. Ó Deus querido, nós Te pedimos que continues abençoando a igreja na sua missão de viver o amor de Jesus, de anunciar este amor de Jesus e colocar em prática, atendendo às necessidades completas, essenciais e existenciais no corpo e na alma, para o tempo e para a eternidade. Ó Deus querido, nós entregamos às Tuas mãos todos os dias de nossa vida e a nossa história. Obrigado, Senhor Deus, porque temos uma história agora após Cristo, após o nosso batismo, após a nossa conversão. E desde aí, Tu guias os nossos passos, nossos caminhos, abençoa as nossas decisões e ações, para que, então, mais pessoas possam conhecer Jesus e viver essa graça, viver a Tua compaixão em situações e experiências de vida. Ó Deus querido, nós também Te pedimos por Tua igreja em todas as situações, especialmente aquelas situações que são adversas, difíceis, há lugares onde há perseguição a quem crê e a quem confessa o nome de Jesus, também há perseguição de muitas outras formas, até mesmo de forma cultural. Ó Deus querido, nós também nesse tempo de pandemia vivemos muitas aflições, preocupações e passamos por sofrimentos. Te pedimos a Deus que aqueles que estão se tratando possam ser curados e aqueles que foram curados, a nossa gratidão a Ti, ó Deus, por este grande amor, esta misericórdia que Tu mostras a cada dia. E também, Senhor Deus, aqueles que estão enlutados em face dos seus familiares que partiram, nós também Te pedimos que leves a eles o consolo para que possam confiar em Cristo e Deus, então, em Sua graça, recebe todo aquele que crê e os tem diante de Ti, no Teu céu, aguardando a volta de Cristo e a Sua ressurreição para a vida plena e eterna contigo e com todos os santos. Ó Deus querido, nós também Te pedimos por todos aqueles que estão enfermos. Nós lembramos também os nossos enfermos da congregação, lembramos os enfermos de outras congregações e as pessoas que sofrem com acidentes, com tragédias, aquelas pessoas que sofrem com desemprego.
Também as pessoas que são empreendedoras, que têm empresas, que também possam buscar sempre em Ti a força maior, a sabedoria, para organizar, para administrar, empreender e progredir. Ó Deus amado, também Te pedimos por nossas autoridades a nível municipal, estadual, federal e mundial, para que possam Te servir com os Teus dons, a vocação e o ofício que Tu lhes concedeste. Também, Senhor Deus, damos-Te graças pelos aniversariantes deste mês. E da nossa congregação, nós lembramos no dia 3, a Amanda Geyer, no dia 7, a Rosane Henschel, no dia 16, a Margit Schultz. Ó Deus querido, muito obrigado por Tua presença, ser maravilhosa na vida dessas pessoas, desses irmãos, na fé, em mais este ano de vida. Te pedimos que o Teu Santo Espírito esteja com elas e também estejam os Teus santos anjos a guardá-las de todos os perigos. Também, Senhor Deus, damos-Te graças por ter abençoado o pastor Raul e a sua esposa Magdalena com mais um aniversário de casamento. 9 anos de bênçãos que Tu deste a eles a fim de viver essa graça maravilhosa também no casamento e no seu lar, vivendo em harmonia, vivendo o carinho de Jesus em palavras e ações e também, então, em todas as demonstrações de afetividade. Abençoa o casamento e o lar deles e todos os lares, todos os nossos lares que têm o amor de Jesus e assim também tem a presença que é a mais importante. Ó Deus querido, colocamos nossa prece diante do Teu altar e oramos em nome e através de Jesus, que é um só Deus contigo, ó Pai, e contigo, ó Santo Espírito. E tudo mais, Senhor Deus, que temos para Te pedir e Te agradecer, nos unimos a Cristo e juntos oramos. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Irmãos, Deus nos dá a graça de podermos celebrar mais um culto, o culto do 4º domingo após Pentecostes, quando lembramos o Espírito Santo sendo nosso guia, conselheiro, ajudador, também que nos ensina, nos capacita a viver a graça de Cristo em cada dia. E que assim, ao sermos abençoados, sejamos bênçãos nas suas mãos. E assim, neste envio para os seus lares e para os lugares onde você frequenta, onde você estuda, onde você trabalha, sempre então esteja com você a bênção de Deus. Por isso proclamo que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém, amém, amém. Que Deus te abençoe, que Deus sobre ti levante o rosto e te dê paz, e te dê paz, e te dê paz, e te dê paz, que Deus sobre ti levante o rosto e te guarde para sempre, e te guarde. Que Deus te guarde.